Olá, moçada do sétimo ano, ó, eu aqui outra vez, né? Estou aqui de novo para nós corrigirmos juntos as atividades. Eu espero que todos vocês tenham acertado, né? Tenham acertado, tenham feito certinho. Não tenham esperado a gente postar a aula de correção para vocês fazerem as atividades, tá bom? Porque é importante que vocês façam as atividades para vocês compreenderem melhor, né? Para vocês compreenderem melhor as nossas aulas, tá bom? Vou compartilhar com você aqui as nossas atividades dessa semana. Espera aí, vou compartilhar as atividades dessa semana para juntos nós corrigirmos, né? Para juntos nós corrigirmos aí as atividades dessa semana, tá bom? Então, lembrando que esse material escrito foi organizado pelo professor Felipe Reis, vocês estão vendo aqui, e a narração é minha, professor Hernani Freitas. Pessoal, vamos lá. Então, questão número 1. Questão número 1. Qual foi a principal atividade econômica da América Espanhola? Repetindo, qual foi a principal atividade econômica da América Espanhola? Então, a resposta é essa aqui. Então, a exploração mineradora. Então, a principal atividade econômica da América Espanhola foi a exploração mineradora. Então, foi a atividade econômica mais importante na América Espanhola. Na verdade, foi a responsável pela colonização efetiva das terras da Espanha, né? Por quê? Porque eles se interessaram mais por causa desse ouro e prata que vocês estão vendo aí de fundo, né? E aí eles se interessaram em vir para cá. É lógico que uma coisa vai puxando a outra, né? Apesar de já terem, apesar de haver ocupação anterior no Caribe, na América Central, o ouro na região do México e a prata na região do Peru foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma clara política de exploração por parte da metrópole, no caso a metrópole, a Espanha, que passou a exercer um controle mais rígido sobre seus domínios. Então, a resposta completa é essa resposta que vocês estão vendo aqui. Então, qual a principal atividade econômica da América Espanhola? É a exploração mineradora. Mas aí você tem que escrever bonitinho, certinho, completinho, para ficar legal e ganhar um ok do professor, tá bom? Vamos para a atividade número 2. Explique como a escravidão na América Espanhola. Então, você vai explicar como foi a escravidão, como se deu a escravidão na América Espanhola. Lembrando que eles tentaram, de tudo quanto é forma, escravizar os índios, tá bom? Mas nem sempre os índios aceitam isso. Então, a escravidão transformava os indígenas e os negros em mercadorias. Olha para vocês verem, as pessoas eram vendidas como se vocês comprassem uma caneta, por exemplo, como se vocês comprassem um grampeador, por exemplo, né? Então, uma troca era uma mercadoria. As pessoas não podem ser mercadoria, pessoas não são mercadorias, né? Então, continuando aqui, os escravos perdiam contato com seu povo, eram obrigados a trabalhar para o seu dono pelo resto de suas vidas ou até serem libertados. Muitos morriam e nem eram libertados. A escravidão de indígenas ocorreu no início da colonização, mas em 1542 a coroa espanhola proibiu a escravização de nativos. Isso porque a igreja, né, denunciou os maus tratos sofridos pelos indígenas e pretendia convertê-los ao cristianismo. A escravização de africanos continuou a existir na América Espanhola, principalmente nas fazendas. Ficou conhecida como plantación, a grande fazenda, que tinha as seguintes características: mão de obra escrava, produzia um gênero agrícola, né, o açúcar, tabaco, só um produto, e destinava a sua produção à exportação. Então, ó, a resposta aqui vai ficar legal é essa aqui. Então, você deve fazer completinho no seu caderno e tá tudo lá naquele texto que nós enviamos na aula no começo da semana, tá bom? Então, ó, número 3.
como funciona o sistema de encomienda. Encomienda. Não é encomenda, não, é encomienda, né? Outro sistema de trabalho bastante utilizado pelos espanhóis foi a encomenda. Encomienda, né, que significa termo recomendar ou confiar algo em alguém. Quer dizer, os espanhóis passavam esse trabalho para alguém e eles recebiam somente os lucros, né? Então, criado em 1512, esse regime deixava as comunidades indígenas inteiras sob os cuidados de um encomendeiro. Esse encomendeiro era essa pessoa que era escolhida para fazer esse trabalho, né? Eles que poderia utilizar a mão de obra dos índios para o desenvolvimento das atividades agrícolas ou a extração de metais preciosos. Em troca, o encomendeiro deveria assegurar o oferecimento de educação cristã para os índios, tá bom? Converter eles ao cristianismo. A encomenda era diferente da escravidão, pois preservava um pouco, nem tudo, a liberdade dos indígenas. E nesse sistema era mantida a relação com a aldeia de origem e deveriam trabalhar por tempo determinado, né? Não seriam vendidos ou comprados como mercadoria. Apesar de haver uma expressa proibição, os espanhóis submetiam os índios às várias situações de agressão e tomavam as terras das comunidades nativas. Então não é nada bom, né? Não é nada bom. Então é importante que vocês façam essa correção para ficar tudo certinho na hora de fazer um trabalho, que você tiver que pesquisar, na hora de fazer uma prova. Então tá tudo certinho. Então não deixe de corrigir as suas atividades. Vamos para a questão número 4. Quais eram as formas de trabalho adotadas pelos espanhóis na América? Muito fácil, né? Escravidão, encomienda, repartimento e peonagem. Então, são essas quatro, né? São essas 4 formas que você vai achar certinho lá no texto. Se você ler o texto completinho, beleza, tá top, viu? A número 5, quais são os elementos que caracterizam o plantation? Plantation, né? Então, a grande fazenda tinha as seguintes características: mão de obra escrava, produzia somente um gênero agrícola e destinava a sua produção à exportação. Então, produzia muito, em grande quantidade, e era mandado para a Espanha, provavelmente. Pouca coisa ficava aqui com eles, né? E eles trabalhavam muito, tinha escravos e por aí vai. Então, essa é a resposta certa que você tem que ter corrigido aí no seu caderno, tá bom? Questão número 6 e última. Questão número 6 e última, está acabando, né? Como funciona o sistema de repartimento e peonagem? O repartimento era uma forma de trabalho forçado no qual os índios eram selecionados para trabalhar compulsivamente durante certo tempo. E, em geral, os índios eram submetidos à realização de tarefas desgastantes em um ambiente adverso. Ao final das jornadas, os índios recebiam uma compensação financeira, né, de baixo valor. Essa é a primeira parte, ó, o repartimento. Agora, o peonagem. Peonagem, grandes proprietários de terras adotaram formas de trabalho livre, como peonagem. A palavra quer dizer, deriva do peão, ou seja, peão, trabalhador não qualificado, quer dizer, eles não tinham experiência, né? E nesse sistema, o trabalhador tinha acesso à terra e se comprometia em fazer tarefas combinadas em troca de empréstimo financeiro que eles nunca iam conseguir pagar e salários baixíssimos. Então, quem ganhava era sempre os espanhóis, era sempre o dono, tá bom? Olha, espero que você tenha acertado todas as atividades. Espero que você tenha compreendido essa parte das nossas aulas. Caso não tenha compreendido, fale com seu professor, chame o professor, converse com seu professor, peça ao professor, ele vai explicar novamente, ou você pode rever o vídeo,
tá bom? E fazer as atividades certinho. Tenho certeza que está tudo certinho. Não deixe de entrar em contato com o seu professor, não deixe de dar um olá ao seu professor e um grande abraço para você até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.